Olá a todos, Ricardo falando para mais uma live. Uma live bem especial sobre a medicina do futuro. Como é que vai ser feita a medicina daqui a alguns anos? Que melhorias a gente precisa para realmente prolongar o tempo de vida e com qualidade? Afinal de contas, não é isso que todos nós queremos, como médicos, como profissionais da área da saúde? Então eu começo cumprimentando os meus convidados, Vera, Tânia, Márcia, bem-vindos, grande colega Thiago Burges, um excelente ortopedista, Mário, doutora Ana Paula. Sejam todos bem-vindos para essa live sobre a medicina do futuro. E olha, fiquem até o final, porque vai ter uma surpresa mais para o final de um outro compromisso que a gente vai ter, que vocês vão gostar bastante. Algo inédito, exclusivo, gratuito, feito para vocês. Bem, quando a gente fala medicina do futuro, na minha concepção, a gente está falando em medicina preventiva. É lógico que a medicina avançou bastante e ela nos trouxe várias conquistas, mas principalmente nos campos terapêuticos. Pacientes já doentes que passam a sobreviverem em virtude dos avanços terapêuticos no tratamento. Mas, no campo preventivo, a gente ainda tem muito que avançar. E o futuro é fundamental para isso. Afinal de contas, a gente não prolongou tanto assim a nossa expectativa de vida às custas de ganhos médicos. Nossa expectativa de vida aumentou principalmente pela redução da mortalidade ultra precoce, por causa do combate à pobreza extrema, do saneamento básico, de outras conquistas sociais. A medicina ainda está devendo em relação a isso. E as coisas começam a dar errado, ou começam a ficar para trás, começam a ficar ultrapassadas na anamnese. Aquele primeiro contato que a gente faz com o nosso paciente no consultório, no hospital ou em outras circunstâncias de atendimento. O paciente senta na nossa frente, a gente pergunta a idade, é a primeira coisa que a gente faz. E aí as coisas já começam errado. Porque aquele paciente com 60 anos, tem 60 anos mesmo? Essa idade cronológica reflete qual o risco dele ficar doente. Não tem gente que não parece a idade que diz? Quantos atores, quantos modelos não chegam super bem a idades avançadas? E quantas pessoas não parecem ter bem mais do que falam? Então, a idade cronológica não reflete exatamente como as pessoas estão envelhecendo. Para a gente fazer esforços preventivos rumo ao futuro, a gente tem que saber melhor a idade do paciente. A gente tem que saber sua idade biológica. Não quantas velhinhas ele colocou nos seus bolos de aniversário, mas como ele se parece por dentro. Qual o risco dele ter doenças do envelhecimento amanhã? Sim, doenças do envelhecimento. Câncer, insuficiência cardíaca, hipertensão, cardiopatia isquêmica, doença renal são doenças do envelhecimento. Cada órgão pode ter o jeitão próprio. O cérebro doente vai se manifestar com esquecimento, queda de performance no trabalho. O coração doente com queda de performance no exercício, queda da resistência, falta de ar.
mas os processos bioquímicos que servem de base são os mesmos. E esses processos podem ser elucidados com testes diagnósticos que nos dão a idade biológica. E a medicina do futuro, ela passa pelo diagnóstico correto da idade biológica do nosso paciente. E para isso, a gente vai falar um pouquinho de microbioma, de proteoma, de transcriptoma, de metabolômica, de idade epigenética, de idade telomérica e de genômica, para entrar no conceito da multiômica, que é quando a gente tem informações múltiplas através de fenotipagens profundas para saber verdadeiramente qual é o prognóstico do paciente e quão agressivo a gente deve ser em suplementação, em uso de fármacos reposicionados. De novo, peço para vocês ficarem comigo até o final para ouvirem o convite que eu vou fazer. Então, a gente sabe que quem vive bem, quem vive até os 100 anos, e não é que vai se arrastando até os 100 anos, quem chega aos 100 anos com menos de 20% de prevalência de doença do envelhecimento, quem chega aos 100 anos parecendo envelhecer 18 a 24 anos mais lentamente do que as pessoas normais. Essas pessoas, os centenários, têm algumas assinaturas. E eu vou começar pela microbiota, ou pelo microbioma intestinal. Sim, porque como vocês sabem, a gente tem 100 trilhões de células nossas compartilhando o mesmo corpo com 100 trilhões de células bacterianas. E quem envelhece bem tem certas assinaturas de microbiota. O mais consistente achado associado a um bom envelhecimento em microbiota, em microbiomics, é a manutenção da alfa-diversidade. O que é isso? A alfa-diversidade é uma medida de variabilidade intra-amostra, que é calculada através de alguns índices. O mais popular é o índice de Shannon, que leva em consideração a riqueza e a proporcionalidade, ou evenness em inglês. Riqueza é a gente ter uma grande diversidade de micro-organismos diferentes, o que, obviamente, confere versatilidade à microbiota. É mais fácil que todas as funções da microbiota sejam realizadas quando a microbiota é diversa. Funções essas que incluem síntese de vitaminas do grupo B, síntese de vitamina K, síntese de metabólitos importantes derivados do triptofano, síntese de ácidos graxos de cadeia curta, entre tantas outras. Então, a diversidade é fundamental. Além disso, dá versatilidade, dá também resiliência à microbiota. Porque imagina que você viaja e é submetido a um tipo específico de dieta monótona, étnica em algum lugar, ou fica doente e toma um determinado antibiótico e a sua microbiota sofre um insulto. Se você tem só um ou outro tipo de bactéria que coincidem em ser suscetíveis a esse insulto, sua microbiota desaparece. Se você tem várias bactérias diferentes, você tem resiliência e consegue resistir melhor a esses insultos ocasionais. Então a diversidade, a riqueza, ela é importante porque ela confere versatilidade à microbiota, produção de todos os metabólitos necessários e resiliência, manutenção da função da microbiota a despeito de insultos ocasionais. Mas a proporcionalidade também é essencial. Não adianta nada você ter
vários tipos diferentes de bactérias e cada um deles representar 0,001% e uma lá representar 90%. Eu já peguei várias microbiotas assim. Eu sou um dos colegas que mais analisou sequências de microbiota intestinal no nosso país. A gente vê muito isso, por exemplo, em síndrome do intestino irritável. Eu tenho pacientes onde 60%, 70% das bactérias são Intestinibacter. São do mesmo tipo. E a conta complexa que é feita para calcular a alfa-diversidade, por exemplo, através do índice de Shannon, leva em consideração esses dois fatores, riqueza e evenness, proporcionalidade. A alfa-diversidade é uma grande característica de uma microbiota jovem, quando a gente for medir a idade com base na microbiota. Mais ainda, ela se diversifica ao longo da vida e assume uma característica muito única. Eu tenho 22 mil genes, mas a minha microbiota, se é feita por bactérias bem diferentes, se eu tenho uma boa alfa-diversidade, ela acumula um pool de 20 bilhões de genes. E isso cria um problema para a gente analisar a idade com base na microbiota. Porque se cada um tem lá sua microbiota, na medida em que envelhece, que mantém a alfa-diversidade, os machine learnings, as técnicas para aprender a identificar padrões associados à jovialidade, são de difícil aplicação. Porque cada um tem a sua. Além da alfa-diversidade, outras características que permitem determinar a idade, a saúde com base na microbiota, é o excesso de alguns taxa, o excesso de algumas bactérias em particular, como a Akkermansia mucinifila, que degrada o muco, daí o nome, mucinifila, e faz com que as células caliciformes produtoras de muco tenham que produzir mais muco em defesa, o que aumenta a espessura do muco, reduzindo a permeabilidade do trato gastrointestinal e, portanto, a entrada de mediadores inflamatórios. A Akkermansia é característica da microbiota dos centenários. Se você retira a microbiota de animais experimentais, você perde parte do benefício em sobrevida que consegue com a metformina, mostrando que parte da ação anti-aging da metformina é pela modulação da microbiota, em particular pelo aumento da Akkermansia mucinifila. Bifidobactérias também aparecem bastante na microbiota dos centenários. As bifidobactérias são essenciais para o crossfeeding. Elas, por si só, produzem acetato, mas elas produzem uma grande quantidade de energia para que as outras bactérias possam produzir o ácido butírico, como o Butyriciococcus, como o Bacterium retale, como o Fecalibacterium prausninsky, como a Roseburia, entre outros. Às vezes, o paciente tem essas bactérias produtoras de butirato, porém, não tem bifidobactéria para fazer o crossfeeding. Como o exame genômico, seja por sequenciamento de 23 Svedberg ribossomal, 16 Svedberg ribossomal, ou através de shotgun genomics, ele não analisa a metabolômica, o exame por si só não diz qual é a realidade dos metabólitos intestinais. E vejam que a microbiota é fundamental para a determinação da idade biológica per se, mas também pela associação com a metabolômica. Porque os metabólitos produzidos pelas bactérias intestinais são absorvidos e vão fazer parte do metaboloma humano. A trimetilamina, que é produzida por algumas bactérias, como alguns Proteus peneri, algumas Escherichia, a partir da colina da dieta animal,
que é fator de risco para doença cardiovascular, é um exemplo. Outros são compostos potencialmente benéficos, como alguns sais biliares. Outros sais biliares secundários podem aumentar o risco de câncer e não são benéficos. Os ácidos graxos de cadeia curta são extremamente benéficos. Propionato, acetato, mas em particular o butirato. O butirato é um potente inibidor de estona deacetilase, mais do que hidroxibutirato da dieta cetogênica. E ao promover a acetilação das estonas, proximamente a genes anti-inflamatórios, há um relaxamento da cromatina em eukromatina, permitindo a transcrição desses genes benéficos. Por isso, inibidores de estonas deacetilases, em geral, se associam a prolongamento de vida e ação anti-aging em modelos animais. Mas vejam que interessante, que indutores de sirtuínas também se associam. E as sirtuínas fazem o oposto. As sirtuínas são deacetilases. Vão induzir um estado deacetilado nas estonas, o que vai permitir que as cargas positivas das estonas interajam com o DNA negativamente carregado, formando a heterocromatina. Isso também é anti-aging, porque ao reduzir a quantidade de eucromatina relaxada, a gente tem menos DNA para ser sujeito ao estresse oxidativo e ao dano mediado pelos radicais livres. E também a gente vai ter menos ruído transcricional, com menos transcrição de retrovírus endógenos, o que se associa ao envelhecimento. Então vejam que interessante que inibidor de estona deacetilase pode prolongar a vida, mas deacetilação de estonas também pode prolongar a vida, dependendo de que estona a gente está falando e de que gene está sendo expresso ou de que segmento de DNA está sendo protegido do estresse oxidativo. Então, a microbiota é crucial, per se, mas ela também é crucial porque ela contribui com o metaboloma. Aliás, pulando para o metaboloma, a gente pode usar a metabolômica para identificar a idade biológica dos pacientes, o risco deles terem doenças associadas ao envelhecimento. São mais de 200 mil metabólitos reconhecidos no ser humano. Geralmente, metabólitos pequenos, de até 1.500 Daltons, dependendo das técnicas utilizadas. No início dos estudos de metabolômica, se utilizavam técnicas de ressonância magnética, o que permitia a detecção de moléculas maiores, tipicamente lipoproteínas. Hoje em dia, a literatura é muito mais baseada em espectrometria de massa, como, por exemplo, a cromatografia líquida de ultra alta performance, espectrometria de massa, que permitem detecções de moléculas bem menores. E existe um metaboloma associado à juventude. Dependendo dos metabólitos de nucleotídeos, de aminoácidos, de ácidos graxos, isso pode ser medido. Inclusive, existem técnicas em desenvolvimento para medir metabólitos voláteis no ar que a gente expira. Imaginem que interessante vocês irem num laboratório ou levarem o seu paciente a um laboratório onde ele dá uma baforada num bafômetro e ao invés de dizer o teor de álcool que o paciente é responsável, não bebeu se está dirigindo, ao invés disso ele diz os metabólitos voláteis e dá uma idade biológica ou um risco de doença cardiovascular, de diabetes, com base na baforada, pela análise dos metabólitos, que podem ser verificados na expiração, na urina, nas fezes. Tem grupos no Brasil desenvolvendo metabolômica na urina. E
No futuro, a gente deve ter, então, para ajudar a estadiar a idade biológica e o risco de doenças, combinação de microbiota intestinal, genômica de micro-organismos, com metabolômica, para ver o que verdadeiramente esses micro-organismos estão produzindo. Então já falamos aí de microbioma e de metabolômica. E a transcriptômica? Bom, se eu tenho um irmão gêmeo, ele vai ter os mesmos 22 mil genes, considerando que ele é um gêmeo monozigótico. Mas, se o meu estilo de vida é mais saudável, a minha transcriptômica vai ser diferente. Transcriptômica é uma coleção dos RNA mensageiros que foram transcritos a partir do DNA. E a transcriptômica pode ser diferente em indivíduos com o mesmo DNA. Alguns genes podem estar epigeneticamente ligados, alguns genes podem estar epigeneticamente desligados, dependendo dos estados das histonas, de acetilação e de metilação, e dependendo do estado de DNA, de metilação. E aí, os transcritos vão ser diferentes. E os próprios transcritos podem fazer regulação epigenética, porque nem todo transcrito é um RNA mensageiro que vai ser traduzido em proteínas. Muitos transcritos são pequenas sequências de RNA que têm uma ação inibitória, que se oligomerizam em um RNA complementar mensageiro e impedem a sua tradução. Esses microRNAs inibitórios estão muito associados ao envelhecimento, porque eles modulam a expressão de diversos genes. Então, quando a gente fala em regulação epigenética, é o estado da histona, acetilada, deacetilada, metilada, demetilada, que vai relaxar mais ou menos o DNA para se tornar ou não transcrevível, o estado de metilação do DNA para ser transcrevível ou não, mas também essas sequências pequenas de RNA complementar, esse microRNA inibitório, que ao se oligomerizar em RNAs complementares mensageiros, impedem a sua tradução e adicionam um componente a mais ao controle epigenético. Então existem transcriptomas de pessoas mais jovens e transcriptomas com perfil de pessoas mais idosas. Existem perfis transcricionais que são mais comuns em mulheres jovens e magras e perfis de transcriptoma que são mais comuns em homens obesos e mais velhos. Proteoma, de forma semelhante, as proteínas sintetizadas, elas têm um papel importante na determinação da idade biológica. E o proteoma pode ser mensurado. Mas, sem dúvida, o que mais avança é o relógio epigenético. A determinação da idade epigenética. Os dois primeiros relógios epigenéticos datam de 2013. O Hannum, que analisava o perfil de metilação no sangue, e o Horvath, que analisava o perfil de metilação em múltiplos tecidos. E esses exames analisavam um ou outro grupo metila, nas chamadas ilhas CPGs. Porque o DNA tem ilhas de citosina, guanosina, são as ilhas CPGs, e a metilação ocorre preferencialmente, mas não exclusivamente, nas citosinas. E mesmo considerando só algumas ilhas, só algumas citosinas, esses relógios já surpreenderam, sendo superiores à idade cronológica, muitas vezes,
na predição de desfechos. E mais, esses relógios podiam ser aplicados a outros animais, não se perdendo a capacidade de predição, mostrando que o perfil de metilação do DNA é altamente preservado ao longo da evolução. E eu, como pesquisador em biologia evolutiva, acho isso fantástico. Porque quando algo é altamente preservado ao longo da evolução, é porque ele é crucial, é robusto e é quente. Porque seja Deus ou seja Darwin, dependendo da crença de cada um, para mim, Deus, ninguém ia fazer algo assim se não fosse altamente importante. Por isso é altamente reprodutível. E sim, tem evolucionista que tem esse lado religioso, que mantém sua fé. Não precisa haver briga. Bem, esses foram os primeiros relógios. Hannum, Horvath, mas logo se percebeu que eles poderiam ter suas predições melhoradas se a gente acrescentasse dados, por exemplo, dados fisiológicos, surgindo o Phenoage, um relógio que incluía perfil de metilação de DNA com dados fisiológicos. E o Phenoage previa melhor desfechos do que esses relógios de primeira geração. Depois surgiu o Grimage. O Grimage associava 7 surrogates de metilação de DNA, ou seja, 7 exames de sangue banais, que já se sabia que se associavam a diferentes perfis de metilação, surrogates de metilação, com medidas de perfis de metilação observados em pacientes fumantes. E esse relógio de segunda geração, no Tilda, num grande estudo irlandês, foi superior ao Phenoage e foi superior aos outros relógios em predizer desfechos clínicos. Então os relógios foram progredindo com o tempo. Hoje em dia, a Illumina tem relógios que avaliam mais de 850 mil sítios de metilação. Começou com alguns poucos, mais de 850 mil sítios de metilação. E não só nas ilhas CPGs, e não só nas citosinas. E mais do que isso, não é só que avançou a tecnologia nos levando à medicina do futuro. Avançaram os estudos. Porque o problema de você fazer um estudo transversal é que muitas vezes quando você analisa fatores de forma transversal, você pode incorrer em survivor bias, em viés de sobrevida. E começaram a surgir estudos longitudinais. Um deles, com mais de 5 mil pacientes, aplicando relógios epigenéticos e surrogates avaliados em diferentes momentos do tempo. Nesse clássico modelo testado em 4 momentos temporais diferentes, 19 surrogates de metilação, incluindo até variáveis socioeconômicas, e perfil de metilação associado à doença periodontal tiveram um grande poder de predição de desfecho. E mais, se a gente avalia a epigenética, a gente está avaliando a epigenética porque a epigenética se associa a envelhecimento. Já falei anteriormente, se você tem um irmão gêmeo com os mesmos 22 mil genes do que você, mas você tem um estilo de vida bem melhor, bem mais saudável, você epigeneticamente transcreve os genes que interessam e não transcreve os genes que não interessam. Então faz sentido a avaliação epigenética ser robusta, porque ela reflete um processo biológico que leva ao envelhecimento. Um outro processo biológico que leva ao envelhecimento é o encurtamento dos telômeros. Quando a gente é
como diria o Anthony Burgess, um pequeno Maltic no seu célebre Laranja Mecânica. Mas eu digo pequeno mesmo. Quando a gente é um embrião, os nossos telômeros são mantidos em seu comprimento de forma muito adequada, muito precisa, porque a gente é um embrião, as células têm que se dividir demais, os telômeros não podem encurtar. Então eles são mantidos por um fenômeno chamado de recombinação. É a recombinação que mantém os telômeros sempre do mesmo tamanho. Na medida em que a gente se desenvolve dentro do útero, e depois no adulto, nossas células-tronco, elas vão manter o comprimento do telômero de forma menos precisa, menos ambiciosa, mas vão manter, de certa forma, algum comprimento, através da ação de uma enzima chamada telomerase, que tem uma atividade de transcritase reversa. Vejam que interessante. Aliás, pacientes soropositivos que têm o vírus HIV e fazem terapia antirretroviral vivem muito mais, é lógico, mas algumas terapias antirretrovirais elas podem ser pró-envelhecimento, justamente porque os inibidores de transcritase reversa vão inibir a TERT, que é a transcritase reversa do telômero, impedindo a manutenção do comprimento dos telômeros nas células tronco, favorecendo o envelhecimento pelo hallmark of aging, diminuição de células tronco pluripotentes. Vejam como a medicina tradicional, convencional, tem que se adequar aos novos tempos. Porque muitas vezes, mesmo um sucesso terapêutico de um paciente soropositivo com carga viral indetectável pode ser um sucesso melhor ainda se a gente considerar a geroproteção. Ele não vai morrer de AIDS graças à terapia antirretroviral, então que viva a maior quantidade de tempo possível, otimizando-se os outros aspectos da geroproteção. Isso vale para todas as doenças. O paciente é hipertenso e está com losartana, por que não telmisartana, que estimula a biogênese mitocondrial? Já que disfunção mitocondrial é uma das causas do envelhecimento. Os níveis de acilcarnitina não sobem no sangue ao longo do envelhecimento, isso reflete redução de beta-oxidação mitocondrial, disfunção mitocondrial. Então, o comprimento dos telômeros é um medidor potencial para a idade, que fala muito sobre a biologia do envelhecimento. Porque, à exceção das nossas células embrionárias, que têm atividade de recombinação, à exceção das nossas células tronco, que têm atividade de telomerase, e das células cancerosas, que reativam a telomerase em mais de 90% dos tumores, como parte fundamental da tumorigênese, as células somáticas não têm atividade de telomerase. E pela natureza da duplicação do DNA, que numa das fitas é contínua, mas na outra fita é descontínua, formando os famosos fragmentos de Okazaki, parte de uma fita não é copiada. Então a extremidade vai diminuindo. E por que isso é fundamental? Porque nossos cromossomas são lineares. Isso quer dizer que eles têm pontas. E se essas pontas fossem expostas, aquilo seria lido pelo maquinário de reparo do nosso DNA como uma quebra dupla, que deve ser reparada. Só que o reparo é impossível, porque o reparo significaria a fusão cromossomal, fusão de uma ponta de um cromossoma, interpretado como quebra, com outra ponta de outro cromossoma, interpretado como outra quebra. O reparo seria a fusão, o que tornaria a nossa vida impossível. Então, o que ocorre é que a resposta, se essas pontas fossem expostas, crônica ao dano de DNA, levaria, pela impossibilidade de reparo, à senescência celular. Para evitar isso, a gente encapa as pontas com os telômeros,
que são sequências repetidas de DNA, que funcionam como a capa de um cadarço, aquela parte plástica para evitar que o chumaço se desfaça. Na medida em que a gente não tem atividade de telomerase na célula somática, existe um reloginho e o tempo está contando para a célula. Ela vai se dividindo, ela vai se encurtando pela natureza da duplicação descontínua de uma das fitas de DNA e chega um momento em que o comprimento do telômero atinge um nível crítico, que é o que a gente chama de telomeric brink, em torno de 3,5 quilobases, quando o telômero está tão curtinho que ele não consegue mais reter o complexo da cheuterina, que são as proteínas que o escondem, e ele passa a ser revelado e reconhecido pelas nossas enzimas reparadoras de dano. Só que nossas enzimas não conseguem, ainda bem, reparar o dano. Porque se conseguissem, seria fusão cromossomal. Elas tentam. Como elas não conseguem, a célula acaba entrando em senescência como um mecanismo anticâncer. E, portanto, o encurtamento dos telômeros, através do hallmark of aging, senescência celular, nos envelhece. Lembrem, nosso DNA sofre em torno de 105 danos em cada célula por dia. Quando a gente é jovem e nossas enzimas de reparo, PARPs, sirtuina 6, estão ricas em NAD para funcionar, o desfecho mais provável é reparo desse dano. Mas, na medida em que a gente envelhece, a enzima que regenera o NAD, a NAMPT, começa a faltar e a gente não consegue mais transformar a vitamina B3 da dieta em NAD, faltando combustível para as sirtuinas e para as PARP. A probabilidade, portanto, ao longo da nossa vida, do dano de DNA não ser reparado aumenta. Às vezes, esse dano consegue ser neutralizado através do desfecho 2, do segundo melhor desfecho, que é na ausência de reparo, pelo menos a célula se matar. A P53, a guardiã do genoma, faz com que a célula entre em apoptose, em morte celular. No entanto, às vezes o dano se acumula de tal forma que ele não pode ser reparado, também não consegue mais induzir a célula apoptose, e aí, para que não vire um câncer, o último mecanismo é bloquear o ciclo celular de forma definitiva. A própria P53, que não conseguiu induzir a apoptose, induz o freio do ciclo celular e a célula, se não morre e não se divide, acaba inchando de tamanho e passa a se chamar de célula senescente. Portanto, o encurtamento dos telômeros leva ao envelhecimento via senescência celular. Acontece, e agora vocês vão entender qual é a limitação da medida de telômeros na prática clínica, que pela biologia de envelhecimento mediada pela senescência celular, uma única célula senescente num tecido de 10 pode não estar comprometendo, mas ela produz fatores de senescência que vão atuar nessas células vizinhas. E em tempo elas vão transmitir senescência. A senescência é contagiosa. E em tempo não vai ser só mais uma célula senescente em 10. Vão ser 5 células senescentes em 10. E nesse momento há um escalonamento hierárquico, onde um fenômeno de senescência celular se transforma numa disfunção tecidual, numa disfunção orgânica e numa disfunção organismal. A gente envelheceu. Mesmo que a origem tenha sido uma única célula senescente, um único cromossoma com telômero encurtado. E a maioria das técnicas de mensuração de telômeros fazem uma média do comprimento dos telômeros. Não importa que a média seja comprida, porque um único telomerinho curtinho vai servir para gerar senescência e para fazer com que a senescência se alastre. Então, as técnicas disponíveis, na maioria dos casos hoje, para mensuração de tamanho de telômeros, não respeitam a biologia do envelhecimento mediado pelo encurtamento telomérico e não servem. No futuro, vão ser muito comuns técnicas já em desenvolvimento que conseguem detectar telômeros curtos, mesmo quando minoritários.
Telômeros com um encurtamento crítico, com menos de 3,5 kilobases, mesmo quando uma minoria naquela população de células, de outra forma, portadoras de telômeros longos. Fenômeno que jamais seria detectado medindo-se a média telomérica. Enquanto isso não acontece, a gente pode ter ideia do tamanho dos telômeros por intermédio de relógios epigenéticos. A gente pode ter uma espécie de mensuração virtual do tamanho dos telômeros, analisando perfis epigenéticos que se associam a um determinado comprimento telomérico. E a técnica de detecção indireta de tamanho de telômero por epigenética se associa a desfechos de forma mais robusta do que as técnicas atualmente disponíveis de mensuração telomérica. Mas, no futuro, a gente não vai usar metabolômica, transcriptômica, proteômica, genômica, epigenômica. No futuro, a gente vai usar a multiômica. A gente vai usar tudo junto. Sabem por quê? Porque, embora um estudo avaliando 9 técnicas de determinação de idade biológica tenha demonstrado uma associação entre elas, essas técnicas são complementares, mostrando que elas medem fenômenos diferentes do envelhecimento e que informações extras são conseguidas quando a gente lança a mão de mais de uma delas. Então é improvável que a gente consiga medir sempre a idade biológica de todos os nossos pacientes usando uma ou outra técnica. Porque o que está envelhecendo aquele paciente é um ou outro hallmark of aging que pode estar sendo detectado em uma, mas não em outra técnica. Dessa forma, as técnicas detectam fenômenos diferentes, hallmarks of aging diferentes, e se combinadas, elas vão aumentar a capacidade da gente detectar o fenômeno de envelhecimento, o deep phenotyping, a multiômica, a utilização de todas essas informações, mais os dados clínicos e mais surrogate markers. É isso que é medicina do futuro. Aliás, eu quero deixar nesse momento para vocês a minha surpresa, que é uma masterclass inédita, exclusiva e totalmente gratuita sobre o anti-aging. Esse assunto que eu estou preparando vocês com a live de hoje. E já está disponível, mas você vai ter que se inscrever. Então você vai lá no link da minha bio, no Instagram, clica e se inscreve, porque vai ser no dia 13 de novembro, um dia depois do aniversário deste escorpiano que vos fala. E sabe como é escorpiano, né? Eu vou ver se você se inscreveu. A gente quase não é vingativo, hein? Não é vaidoso como um leonino, mas lembra das coisas. Vou ver, você disse que me segue, mas não se inscreveu na minha aula. Não, brincadeiras à parte, vai ser bem legal. Uma aula exclusiva, inédita. Não deixem de se inscrever. Então hoje a gente está falando da medicina do futuro. A medicina do futuro vai ter que se centrar em profilaxia, prevenção. E por isso eu saúdo muito colegas que estão trabalhando com o que se chama hoje de medicina do estilo de vida. Porque quando a gente analisa o fenômeno do centenarismo, são pessoas que chegam aos 100 anos, não se arrastando, mas bem, sendo produtivas para a sociedade, pessoas que contribuem com a sua sabedoria centenária, pessoas que não estão consumindo previdência, pessoas que não estão consumindo exageradamente saúde, porque elas estão bem, elas estão ainda dando para a sociedade, deram a vida inteira e continuam contribuindo com sabedoria.
Quando se analisaram essas pessoas, a grande surpresa é que só 4 genes foram associados à longevidade. É o gene de uma proteína acessória ao receptor de LDL, é um gene associado a FOXO3A, não um polimorfismo do exon, mas em relação à promoção da transcrição desse fator protetor. É um associado à inibição de quinases dependentes de ciclinas e a ApoE, que eu falo bastante. Mas na maioria das vezes o fenômeno do centenarismo não era associado à genômica, era associado a estilo de vida, se manter com hábitos saudáveis, dormir bem, fazer exercício físico, manter os interesses, se manter socializando, se manter ativo. Isso tem impacto enorme nesses marcadores que medem saúde biológica. Mesmo que a genômica seja a mesma, a epigenética vai ser diferente e, portanto, a transcriptômica e a proteômica também. Diferentes alterações epigenéticas, diferentes transcrições, diferentes traduções, diferentes proteínas, diferentes metabólitos. Genômica, epigenômica, transcriptômica, proteômica, metabolômica, um certo fluxo de informações, mas as informações são complementares. Por isso a multiômica no futuro. Então, me encaminho ao final. Gostaria de agradecer bastante a presença de todos. Espero que tenham gostado. Essa é uma live destinada a falar um pouco do que vem no futuro, porque não que a medicina do hemograma, do TGO, do TGP, da ureia, da creatinina, não tenha nos trazido até um certo patamar, é só que ela não consegue nos trazer ao próximo patamar. E a gente quer mais. A gente quer mais. A gente quer viver mais, mas a gente quer viver com qualidade. O médico, o nutricionista, o farmacêutico, já vem praticando o anti-aging. Gostem os conselhos do termo ou não. A gente não faz nenhuma prescrição que não seja para aumentar a vida ou para aumentar a qualidade de vida de nossos pacientes. Nos Estados Unidos tem instituto só para pesquisar isso com esse nome. Tem gente que gosta de dar o nome certo para as coisas. Mas eu não brigo por semântica. O importante é que, no futuro, os esforços vão ser preventivos e, para isso, a gente vai ter que ver, primeiro, a idade que o paciente tem, biológica, e fazer as intervenções em estilo de vida, em nutracêuticos, em fármacos reposicionados e medir o resultado com base nesses testes que eu citei. Portanto, esses testes, eles além de darem a idade biológica, eles têm que ser sensíveis às modificações de fatores de risco. Os testes têm que se modificar, refletindo que a suplementação foi bem sucedida. Há pouco se patenteou o alfa-cetoglutarato cálcico, que é um simulador de jejum. O jejum aumenta o alfa-cetoglutarato. E os fabricantes demonstraram que 7 meses de uso do produto deles se associava, em média, a uma regressão da idade epigenética de 8 anos. Então vocês veem aqui como a idade epigenética é sensível a um tratamento bem sucedido em promoção de saúde. Então os marcadores têm que ser sensíveis. Eles têm que se modificar na medida em que o paciente é tratado, na medida em que o paciente é suplementado. Então, na medicina do futuro, a gente vai atender o paciente no consultório, a gente vai determinar a real idade biológica dele, lançando mão de diversas técnicas que eu citei, nesse esforço multiômico. A gente vai ver quais são os hallmarks of aging que estão predominando,
no envelhecimento e no risco dele ter doenças do envelhecimento, vai usar nutracêuticos e fármacos reposicionados em virtude dos avanços em bioinformática e dos estudos de docking, e vai avaliar o desfecho com esses marcadores modificáveis. Isso parece muito bom. Isso parece um futuro. Isso parece brilhante. Isso parece algo capaz de fazer com que os próximos ganhos em anos de vida livre de morbidade sejam verdadeiramente graças à medicina. E não só graças a medidas sociais como água encanada. Medicina, está na hora de fazer a tua parte. Essa é a medicina do futuro. Grande abraço para todos.